queridíssimos e queridíssimas, sejam bem-vindos a uma live especial. Hoje a gente vai falar sobre batismo de intenção e santos inocentes. Logo mais estaremos com o Padre Felipe, que vai estar nos auxiliando a tratar desse assunto tão delicado, tão pouco discutido e ao mesmo tempo tão importante. E ao mesmo tempo tão importante, porque só quando acontece conosco, ou com alguém da família, ou com alguém próximo, que a gente vai se dar conta. Antes de mais nada, eu vou pedindo o auxílio de vocês. Quem estiver nos vendo bem, nos ouvindo bem, deixa aqui embaixo nos comentários. E a tua divulgação auxilia demais para que mais pessoas saibam da força desses santos inocentes, da intercessão deles. Então, aqui embaixo tem uma flechinha que você não precisa sair da live, você clica, você chama todo mundo que está ao vivo aí, dos teus amigos, para estarem conosco aqui presentes. Deixa eu ver a solicitação. Eu vou adicionar o Padre Felipe aí para estar conosco. Vamos embora então. Tudo certo? Olá, dá uma levantadinha aí. Sua bênção, Padre. Deus abençoe, meus queridos. Como estamos? Que barbudo? Barbudo e cabeludo aí. Acho que eu vou ter que pedir uma assessoria de imagem para você aí, para você me ajudar a arrumar aí a história. Não, gostei do Clergyman. Acho que está muito elegante. Tem que botar para ocasiões especiais, a gente não pode deixar, né? Pelo amor de Deus. Padre, hoje a gente está aí com uma bronca positiva, porque tem muita pergunta, tem muita dúvida. As pessoas, elas não sabem como funcionam. Depois eu vou abrir o box de perguntas, porque tem muita coisa, assim. Mas antes de mais nada, a gente pede que o senhor se apresente aí para a nossa audiência. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? O convite de vocês. Por participar dessa live e oportunizar a tantas pessoas conhecer mais um pouco acerca da fé católica. Isso é muito importante. Eu conversava sobre isso esses dias aqui na paróquia, de como muitos católicos não conhecem o suficiente a própria religião, né? E como é importante nós termos oportunidades. Então, obrigado por mais essa oportunidade, né? Para a gente poder ensinar um pouquinho mais o que acredita a Igreja. Depois, eu quero também, antes de me apresentar, parabenizar vocês dois por dois testemunhos fantásticos que vocês deram. Primeiro, do testemunho acerca do casamento de vocês, que foi um testemunho muito bonito. Veja, você é uma consultora de imagem, sério. E você mostrou que o fato de sermos pessoas preocupadas com a imagem, preocupados em promover a beleza, não significa que somos pessoas superficiais. Isso foi fantástico, ou seja, você mostrou para todo mundo que, apesar de ser de prestar assessoria em relação ao exterior, você e seu esposo, você e o Lucas, mostraram que o essencial é mais importante. Então, esse testemunho foi fantástico. No meio de uma pandemia, vocês pegaram, foram lá e casaram, e ponto final. Isso foi lindo demais. E fizemos um filho. Tudo naquela semana, né? Uma coisa assim, né? Eu disse, foi o casamento relâmpago, né? E depois, o segundo testemunho é o testemunho que vocês estão dando em relação ao luto, em relação à dor da perda de um filho, sobrenaturalizando, ressignificando, né? E colocando esperança no coração de tanta gente com essa força, né? Então, eu gostaria de parabenizar vocês dois. A gente sabe que é graça de Deus, a gente sabe que é graça de Deus. Com certeza. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, nós temos que colaborar com isso. Então, isso foi fantástico. Eu queria parabenizar por esses dois grandes testemunhos que vocês estão dando publicamente da nossa fé, né? Agora me apresento. Eu sou o Padre Felipe, Felipe Mirapalheta Oliveira, é o nome do meio, é complicado, é isso aí mesmo. Eu sou pároco... É chique. É isso. Mirapalheta. Exatamente. Todo mundo diz, que nome chique. Eu não sei, não. Eu sou pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, aqui em São Leopoldo, tá? No bairro Feitoria, da Diocese de Novo Hamburgo. Sou pároco aqui há mais ou menos uns 4 anos.
né? E me sinto muito feliz em trabalhar com esse povo aqui, que é uma bênção de Deus. Vocês já estiveram aqui, você sabe como é gostoso trabalhar aqui. Perfeito. E quem tiver mais dúvidas, depois entra lá, segue Padre Felipe. É um dos nomes de Instagram mais fáceis, né? Padre Felipe, pronto. Agora que está retomando esses nomes, né, Célia? Agora que está retomando esses nomes, né? O nome de apóstolo, José, né? Joaquim, agora que está voltando esses nomes, né? Exatamente, exatamente. E o padre tem outros predicados aí, mas justamente a gente convidou o Padre Felipe pela grande expertise, né? Pelo grande conhecimento, por sabermos que é um padre muito focado em estudar mesmo a doutrina católica, em entregar uma coisa séria, né? Embasada. E antes de mais nada, então, olha, já foi com papelzinho, né? Então, o Lucas, eu vou pedir só que tu introduza o assunto, que eu vou deixar aqui nos comentários fixado para quem estiver entrando e não souber qual é a função. Perfeito, perfeito. Então, para quem caiu meio que de paraquedas aí na live, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vem trazer um tema muito importante, como a gente falava anteriormente, e é um tema que nos oportuniza nos aprofundarmos um pouco na nossa fé, o que a igreja nos instrui, o que ela nos ensina, particularmente quanto ao que a gente chama de batismo de intenção. O padre, daqui a pouco, ele vai discorrer um pouquinho, né, sobre esse tema, mas com a experiência que a gente compartilhou a partir do nascimento do José para o céu, a gente trouxe, né, para vocês aqui no perfil essa questão, essa figura do batismo de intenção, a partir do qual, né, o José conseguiu ganhar a sua entrada no céu. E muitas mães vieram com dúvidas acerca disso. Como é que funciona, se existe um rito, se existe um tempo específico, se existe ali um prazo em que isso pode ser feito. Meu filho morreu há 5 anos, há 10 anos, eu não tinha conhecimento. E as crianças abortadas, e eu posso fazer por uma irmã, por uma sobrinha, por uma tia que não, daqui a pouco teve uma perda e não fez. Então, são muitas as dúvidas. É preciso ver, né? O bebê, ou o bebê pode simplesmente ter tido ali aquele aborto espontâneo no início da gestação. Se vale para qualquer idade gestacional, enfim. E a gente resolveu por bem fazer essa live, porque nós não somos nenhum tipo de autoridade nem nada. Nós somos leigos, né? A gente se interessa, a gente busca, mas eu acho que nesse momento é importante ouvir, né, o que alguém que tenha essa credencial, né, padre, pode nos dizer, e também no sentido de trazer aí uma sobrenaturalização desse acontecimento para as mães, para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, padre, por favor, né, o que é, afinal, o batismo de intenção? Eu separei, vocês não me conhecem, né? Então, eu fiz um pequeno resumo, fiz algumas pesquisas, fui no catecismo, dei uma olhada, porque mesmo que a gente saiba aquela resposta trivial, ou como explicar para alguém quando você está numa conversa informal, a gente sempre tem um detalhe ou outro que a gente deve aprofundar para entender, sobretudo quando a gente agora parte para uma ocasião como essa, né? Onde outras pessoas, talvez até pessoas que não sejam católicas, estejam nos acompanhando, né? Para saber como é que é aquilo que a Igreja Católica acredita. Então a gente precisa fazer isso. Então eu fiz mais ou menos um pequeno resumo aqui, tá? Não vou usar todo ele, porque eu me conheço, mas eu vou dar algumas informações para que vocês entendam de onde surgiu. Porque o que acontece? Vamos começar com essa afirmação aqui, tá? Quem morre sem o sacramento do batismo vai direto para o inferno? Essa é a pergunta primordial. Antes de saber se é um bebê, se não é, aquela coisa toda. A resposta mais objetiva em relação a tudo que diz o magistério e a tradição da igreja é não. Ok? Não é correto fazer essa afirmação. Porque existe, aí vem a palavra, o batismo de desejo ou o batismo de intenção. Ok? Perfeito. Nós temos, inclusive, histórias de santos, ok? Santa Bárbara, ela foi morta, martirizada, porque estava fugindo para ser batizada. Olha só. Veja. Ok? Então, vamos lá. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, Jesus vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O que acontece?
Se nós tomarmos esta frase de modo literal, ou seja, se crê e é batizado, é salvo; se não crê e não é batizado, está condenado. Nós vamos ter um problema grave de interpretação. Então nós temos que olhar para a santa tradição e para o santo magistério para compreender a interpretação mais correta da Sagrada Escritura. Para a igreja, olha que interessante isso aqui, a condenação, ela não depende simplesmente do ato sacramental em si, mas da rejeição explícita da verdade no Evangelho. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, Que é diferente da ignorância, né? Exatamente. Então, existe a rejeição explícita, que aqui entre nós pode acontecer, inclusive, com batizados. A apostasia, Sim. por exemplo. Ok? Então, para a igreja, a salvação é possível, né? Por exemplo, é possível que a pessoa creia explícita ou implicitamente e deseje o batismo da mesma forma. Aí nós vamos lá para Milão, com Santo Ambrósio no século IV, tá? No século IV já se falava do batismo de desejo ou do batismo de intenção. Na morte do imperador, tá? O bispo teve dificuldade na sua homilia porque o imperador era catecúmeno. Ok? E ele morreu antes do batismo. Então, quando perguntaram para Santo Ambrósio, né? E aí, nosso imperador foi salvo ou não foi salvo? A resposta dele foi a seguinte: acaso não possui a graça aquele que a desejou? Não recebe aquele que por ela pediu? Certamente alcança. Veja que até aqui eu estou falando ainda de pessoas adultas, conscientes. Perfeito. E é importante a gente ter uma noção de como se desenvolveu isso na igreja. Perfeito. Contemporâneo de Santo Ambrósio vem Santo Agostinho, que vai dizer o seguinte: vamos olhar para a salvação do bom ladrão. Ok? Ele não foi batizado, desejou a salvação, acreditou, e o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Desde Pio IX, a igreja tem refletido sobre a realidade de que uma pessoa pode ter aquele desejo implícito de ser batizada, tá? Ou seja, a pessoa não sabe que o batismo é necessário para a salvação. Opa, já começa a entrar o caso das crianças. Mas se tivesse sabido, teria desejado. No caso da criança, no caso de pais católicos, ele teria sido batizado. Né? Então, o bem-aventurado Pio IX, em sua alocução Singulari Quadam, de 1854, afirmou: diante dos olhos de Deus, não tem culpa aqueles que estão sujeitos a uma ignorância invencível da religião. O termo canônico é ignorância invencível, ou seja, aquela ignorância que não tem como você vencer. Por quê? No caso de uma criança, porque ela morreu e não teve nem chance. Né? Então, ela não tinha como saber isso. Ok? Mas se tivesse sabido, teria desejado ser batizada. Então, esse é o termo, ignorância invencível, e o bem-aventurado Pio IX, né, afirma isso daí. Pois bem, quem se atreverá a fixar os limites da ignorância? Olha o que diz o Papa Pio IX. Elevemos nossas orações e não faltarão os dons da graça divina para aqueles que desejarem e pedirem com um coração sincero. Tá? E se a gente desenvolver ainda mais isso em relação à ação da graça, a gente pode, inclusive, afirmar sem medo. Quando nós cometemos um pecado, certo? E nós sentimos aquela contrição e o desejo de buscar a confissão, veja, ainda que separados de Deus pelo pecado, esta contrição e o desejo de buscar a reconciliação já é a ação da graça nos trazendo de volta. Ok? Então, veja quantos argumentos a gente tem aqui. Apesar do posicionamento de Pio IX, tá, permaneceram algumas correntes mais rigoristas. Sempre tem, em todas as religiões, em todas as instituições, aquela... Só vou pedir um momento, só para avisar, eu desativei os comentários agora, só para a gente conseguir conversar melhor. Perfeito. Assim, quando a gente começar a tirar as dúvidas, a gente ativa de novo, tá? Então estejam Sim. conosco. O pessoal quer ver minha cara, eu acho, né? Exatamente. Então sempre tem aquele povo mais rigorista, né? Que vai dizer que não é batizado, não vai ser salvo, vai para o inferno e ponto final. Né? Então a Santa Sé precisou intervir. E aqui teve algumas informações muito bacanas
que eu consegui no site da Canção Nova, no site do Padre Paulo Ricardo, também no Olha só. site, informações muito interessantes que nem eu sabia disso, né? Essa questão do Papa Pio IX, por exemplo, para mim foi novidade, tá? E depois, né, de Pio IX, então, a igreja precisou entrar com intervenções, inclusive houve uma intervenção do Santo Ofício em 8 de outubro de 1949, numa carta dirigida ao arcebispo de Boston, resolvendo um problema que estava acontecendo nos Estados Unidos com um grupo de rigoristas, que afirmava categoricamente, por exemplo, que as crianças que morriam iam para o inferno. E aí o pessoal começou a exigir da igreja uma posição. Tá? Imagina. Padre, assim, só uma reflexão, né? Historicamente falando, isso é ontem. Historicamente falando, 1940. Historicamente falando, isso é ontem, 1949. Sim, 1949. Veja, eu dei alguns dados do século IV, né? E Pio IX, 1854, e agora 1949. Para você ver que isso é algo que a igreja já conversa faz tempo, tá? Sim, sim. Então, é lógico que nem deve se... veja só um trechinho, né, da intervenção, né? Nem deve se pensar que para ser salvo basta qualquer tipo de desejo de entrar na igreja. Eles também especificam isso, por quê? Porque havia também aquele perigo de, ao mostrar a existência do batismo de desejo, do batismo de intenção, e explicar essa Abre para todo mundo. Então não precisa batizar, então, né, deixa assim, então, mas aí não é batismo de desejo, não é batismo de intenção, tá? Então, foi se desenvolvendo na igreja toda essa teologia, tá? Então, de maneira resumida, pode-se dizer que o Santo Ofício, ele reafirma com toda clareza a doutrina tradicional da igreja, que diz, fora da igreja não há salvação. Portanto, se uma pessoa há que ser salva, deverá ser dentro da igreja católica. Essa afirmação deve instigar todos nós a buscar o anúncio do evangelho e o batismo, certo? Pois é um preceito severo de Jesus. Não podemos arrefecer o ardor missionário ao descobrir o batismo de desejo, porque é nosso dever fazer isso. Mas o Santo Ofício prossegue, dizendo que uma pessoa pode ser incorporada à igreja não necessariamente pelo batismo, mas pelo voto ou pelo desejo. Então, veja, primeiro o Santo Ofício reafirma a fé da igreja, né? Perfeito. Fora da igreja não há salvação. Tá, padre, e agora a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo... E até dou um pause, né? Porque eu não sei se todos que estão conosco aqui agora são católicos, então Justo. vale a pena pesquisar. Isso é aquilo que nós católicos acreditamos, Justamente, né? De fato. justamente. E é preciso entender que quando se diz fora da igreja não há salvação, ela não está falando isso no sentido institucional. Ela crê que mesmo aquela pessoa lá do outro lado do mundo, que nunca ouviu falar em Jesus, ela pode ser salva pelos méritos da igreja. Isso é o fora da igreja não tem salvação. Ou seja, todos aqueles tem uma interpretação errada muitas vezes, né? Bom, isso foi uma pendenga teológica, tem padre brigando até hoje por causa disso. Padre adora brigar com briga teológica, é só tu olhar os concílios, tinha bispo que se tapeava na cara, eu acho fantástico quando você sapato. Mas só para deixar claro, né? Que não se trata do fora da igreja não há salvação no sentido de que você, da instituição eclesiástica. A igreja, isso é muito importante dizer hoje. A Igreja Católica não é uma instituição apenas. Ela não é uma organização não governamental. Ela não é um grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa. A Igreja Católica é toda a realidade de salvação iniciada por Deus desde os profetas e na plenitude dos tempos, completada por nosso Senhor Jesus Cristo e continuada agora pela Igreja. É toda essa realidade de salvação. Ok? Eu me lembro que eu tinha um professor na cadeira de sacramentos e a gente levantava questões sobre os sacramentos como esta e ele sempre usava o termo em latim, Deus semper maior. Os sacramentos foram esses instrumentos que Deus deu à igreja para a salvação das almas. Mas Deus mesmo não precisa dos sacramentos.
Quem precisa do sacramento... Podemos pensar, padre, que Deus não está limitado pelo sacramento? Sim. Já que não batizei porque não deu tempo, logo Deus não poderia, né, Não pode salvar meu meu filho. Justo. Quer dizer, então, claro, Deus vai se submeter ao que é justo. Bom, vocês entenderam, né? Então, o Santo Ofício, ele prossegue dizendo que essa pessoa ela pode ser incorporada à igreja, não necessariamente pelo batismo, mas pelo voto ou pelo desejo, como eu falei, conforme a doutrina expressada por Santo Ambrósio e Santo Agostinho, que eu estava citando antes. E nem é necessário que esse voto seja feito de modo explícito. Olha que interessante. O Catecismo da Igreja Católica vai confirmar. Aí foi umas pesquisas que eu fiz bem legal aqui, ó. Entre as coisas... Eu aqui com meus estudos. Entre as coisas que a Igreja sempre pregou, nunca deixará de pregar esta também. A afirmação infalível. Volta a frase. Fora da Igreja não há salvação. Este dogma, porém, deve ser entendido no sentido em que a própria Igreja o entende. Com efeito, não é ao juízo privado que Nosso Senhor confiou a explicação do que está contido no depósito da fé, mas ao magistério eclesiástico. Então a gente precisa olhar tudo que a Igreja diz. Por isso que eu falei, é toda essa realidade para compreender essa frase. Porque se você pega essa frase de modo isolado, você vai dizer, esses católicos são tudo uns... Cara, meu Deus do céu. Esses católicos, então, são terríveis. Né? Então, primeiro, a Igreja ensina que nessa matéria se trata de um preceito severo. Né? Um preceito severo de Jesus. Tem que batizar, tem que ir lá e tem que fazer. Ele está mandando fazer. Agora, outra coisa é a impossibilidade de alcançar essa graça, ou a ignorância de não ter conseguido compreendê-la antes. Entendeu? Perfeito. É diferente do expressamente negar. Não quero. Né? Então, o Salvador não apenas ordenou que todas as nações entrassem na igreja, mas ainda decidiu que a igreja seria o meio de salvação, sem o qual ninguém pode entrar no reino celeste. E aí era o que eu estava dizendo antes. Mesmo aquela pessoa lá do outro lado do mundo, que nunca ouviu falar em Jesus, ela alcança a salvação, mas pelo reino de Deus, pelos méritos do que a igreja faz. Na sua infinita misericórdia, tá? Deus quis que os efeitos necessários para a salvação, proveniente desses meios da salvação, que somente por instituição divina, mas não por necessidade intrínseca, vocês estão prestando atenção nas palavras? Olha que interessante. São ordenados para o fim último do ser humano. Possam também ser obtidos em certas circunstâncias, estou lendo o catecismo, tá? Quando estes meios são acionados só pelo voto ou pelo desejo. É o que vemos claramente expresso no Sacrosanto Concílio de Trento, quando fala do sacramento da penitência e da regeneração, do batismo da penitência. Que é o caso do batismo de desejo. Ok? Então, deve-se dizer o mesmo no próprio nível, né, a respeito da igreja enquanto meio de salvação. Então, veja, a igreja possui a plenitude dos meios de salvação. Ela nunca disse que é único. Vamos lá. Pois para que alguém obtenha a salvação eterna, não é sempre necessário que esteja efetivamente incorporado à igreja como membro, mas requerido que lhe esteja unido por voto ou desejo. Perfeito. Quando você leva uma criança para batizar, ok? Ela na crisma depois vai confirmar aquilo que os pais professaram em nome dela. Por quê? Porque ela ainda não tem a razão. Aí o que acontece? Um dia antes de você ir para o hospital, o Lucas me manda uma mensagem marcando o batismo e falando que ele vocês já queriam deixar tudo esquematizado para batizar o José. No dia Senhor, do ia nascimento, batizar o José, viu? A gente ia até essa diocese, a gente ia até essa igreja batizar o Josézão. Vejo que é uma intenção explícita dos pais que no batismo iriam se comprometer em educar o filho nessa fé. Então, vamos lá. Em questão de, como é que se diz? De probabilidade. A probabilidade do José, que o José não fosse católico era 0,0001%. Né? Os pais católicos com intenção do batismo, é lógico que nesse caso se aplica perfeitamente o batismo de desejo.
tá? E isso, padre, talvez seja interessante também, porque surgiram muitas dúvidas, mas e eu não preciso de um rito específico, eu não preciso Eu vou aspergir até água abrir benta agora os no corpo dele, comentários. não preciso Não, fazer uma oração, não preciso de um não, sacerdote. Deus já, Como né, funciona Deus como agora? Senhor da história já acolheu tudo isso, né? Como funciona? Porque vieram muitas perguntas, né? uhum. Perdi meu filho em tal idade gestacional, muitas perdas Ou então recentes, mães que né? na época não sabiam sobre o batismo Ou de com intenção, né? ignorância Que até perderam, teriam no desejo, no coração, mas que que agora não... sentem, Justamente, né? justamente. Eu Agora pergunto, sentem. claro, eu pergunto para aquela mãe que perdeu um filho numa época de sua vida em que ela não tinha conhecimento suficiente para compreender a necessidade do batismo, certo? Aí Perfeito. hoje, ela compreende a necessidade do batismo e se a ocasião fosse hoje, ela levaria a criança naturalmente para ser batizada, ok? Então, o termo ignorância invencível se aplica para a mãe e o filho, no caso, naquele tempo. Ou seja, ela não sabia, a criança não sabia, mas se soubessem, iriam querer. A prova disso é que hoje, no caso, a mãe quer. Entendeu? E padre, Não se agora aplica. algo ainda talvez mais trágico. E se a mãe fez um aborto, pela época, né? Fez um aborto, hoje arrependida, hoje com o coração Hoje, contristado, após hoje destruída, né? Por ter passado por tanta coisa, ter, talvez, se enfim, confessado, né, também. Sim, vai funcionar da mesma forma? evidente. Se no momento em que ela cometeu o pecado do aborto, ela também não tinha. Porque, vamos deixar uma coisa clara aqui, minha gente. O que é pecado? Tem que ter plena Tem que ter consciência. vontade, consciência e liberdade. Se não tinha um desses três, então o ato foi um ato ruim, um ato mau, foi pecado, foi. Mas a culpa aqui ela não é aplicada da mesma forma. Nós Perfeito. precisamos compreender isso aí, né? Perfeito. Tem muitas mulheres, por exemplo, quando vieram buscar o sacramento da confissão e revelaram o pecado do aborto, elas não sabiam nem sequer que o aborto causava excomunhão, por exemplo. Elas, na época, nem sabiam que o aborto era pecado. Perfeito. Né? Mulheres que são obrigadas a abortar, persuadidas, ok? Isso a gente vê muito em confissão. Meu marido me obrigou, meus pais me obrigaram. Liberdade comprometida. Ela teve liberdade comprometida. Nesse caso, o batismo de intenção se aplica à criança, ok? Mas, padre, na época ninguém era católico. Nós não sabíamos, não tinha nenhuma noção disso. E perdemos o bebê. Bom, vamos lembrar de uma coisa, tá? Cristo morreu por todos. A vocação última do homem é realmente uma só, divina, tá? E nós precisamos sustentar a fé de que o Espírito Santo oferece a todos, sob uma forma que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Então, se você olhar no rito de Ezequias para crianças que não receberam o batismo, a igreja as entrega à infinita misericórdia de Deus. É lindo. Uhum. Muitas mães aqui, eu vi... Perdão, Pode falar. pode continuar. Fala. Não, eu vi muitas mães, assim, também angustiadas, no sentido de, somente depois de tantos anos, né? Muita gente veio ter essa informação agora com o Eu acho que o padre nascimento te respondeu. Eu vou tentar Não, sintetizar. mas aonde estavam essas crianças? Esse Entendi. medo, assim, Até esse momento, até esse né? momento. Porque Que a tem gente nossa noção de tempo atrapalha, né, e padre? muita gente perguntando, né? E o limbo, né? Estavam elas no limbo? Como é que funciona isso? Porque tem muitas pessoas que de fato, né? A teoria do limbo, tá? Morreu. A teoria do limbo, a tese do limbo, ela nunca foi dogmatizada pela igreja, ok? Era uma forma de apaziguar o desenvolvimento e reflexão teológica, justamente para dar essas respostas acerca de onde estão essas almas que não foram batizadas, mas que não tinham a culpa do pecado pessoal. Então, quer dizer, a criança, ela não tem ainda um pecado pessoal, ela só tem a marca do pecado original. Sim. Ela não traz a culpa de um pecado pessoal, certo?
Então, a marca do pecado original impediria que ela entrasse no reino de Deus imediatamente. Mas e agora? O que acontece? Bom, agora é eu falando, tá? Assuma as consequências disso. Mas é só você ter um pouco de cabeça. Pare e pensa. Existem 9 coros angélicos. Padre angelólogo, né? Então, eu tenho que fazer essas associações. São 9 estados diferentes de uma mesma realidade celeste. Obviamente, o inferno deve ter suas escalas. Deve ter as suas categorias. Por que o purgatório não? Não sei se eu me faço responder. Sim. Porque a gente tem uma ideia terrível assim. Não, e a gente tem uma ideia terrível do purgatório. Como se o purgatório fosse um lugar de castigo. Um pouquinho né? Porque a gente tem que dar uma sofridinha, né? Purga significa purificar. Você entende? No meu ver, agora assim, algo muito pessoal. Agora estou falando algo muito pessoal de tudo que eu já estudei. Não me parece nada estranho dizer que as almas das crianças que não foram batizadas passem pelo purgatório. Agora, este purgatório não seria exatamente o mesmo do que para mim, para você, que estamos cheios de pecado pessoal? Me faço entender? O tempo Totalmente, padre. Então seria como que... Veja, o purgatório... minha gente, a fé no purgatório é a fé numa misericórdia de Deus que não termina, de uma misericórdia de Deus... Escandalosa, né, padre? Escandalosa. Escandalosa, que busca o último recurso, que tenta dar o último jeito de salvar aquela alma. Agora, nós estamos falando de uma alma que não tem culpa de pecado pessoal. Ela só traz a marca do pecado original. Tu acha que Deus vai deixar... Não. Né? A coisa chega a ser lógica. Rapaz, eu tô com um assistente aqui, ó, me trazendo um cafezinho aqui, ó. Olha, Tem um casal que veio aqui, coisa mais amada, Leonardo e a Bruna. Então aqui, se quiseram assistir ao vivo, eles não queriam assistir na live. Aí a Bruna tá segurando a Nora na sala para ela não fazer bagunça e o Leonardo tá me trazendo um cafezinho aqui. A Nora é a cachorrinha, tá? Minha cachorrinha, pra quem não sabe, né? É, Nora Jones. Não quero ofender a cantora. Padre, então, podemos fazer aqui só um rápido resumo para acalmar o coração do pessoal. Porque as mães estão loucas, então, eu assim, entendo. gente, até agora... Posso terminar com uma última frase, então? Uma última à vontade. Não, mas ainda tem coisa, viu, padre? Tu não te despede, que ainda não, vou usar. Eu me refiro para me soltar esse papel aqui. Tá? Ó, a última coisa que o padre vai dizer está no Catecismo número 848. Olha lá. Deus pode, por caminhos dele desconhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho. Pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à Igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Ponto. Olha como ela diz as duas coisas que são necessárias. Lutar pelo batismo e, nas ocasiões em que não foi possível, crer na misericórdia de um Deus que não depende dos meios que ele entregou para nós para salvar essa alma. Perfeito. Agora, fechou todas. Agora fechou. Então, eu vou tentar agora fazer aqui um breve resumo para atacar as principais dúvidas. Então, Deus me ajude. Nem sei se vale a pena colocar. Deixa eu primeiro fazer aqui, daí a gente vai tentando atacar. Então, assim, de tudo que se colocou aqui, né? Então, o batismo de intenção, ele não vai requerer um rito. Então, essa ideia de que eu perdi a oportunidade... Calma, deixa eu fazer isso, porque daí as pessoas conseguem entender. Tá, ok, então. Um segundo aí, tá? É que é tanta coisa, né, que eu não sei se tu vai conseguir, mas a gente vai tentando. Peraí. Então, assim, a primeira coisa é isso, que o batismo de intenção, ele não vai requerer um rito, uma oração, uma aspersão, não requer a intervenção de um sacerdote. Então, nada disso é necessário e ele também não está limitado a um tempo. Então, não existe assim um intervalo, uma janela a partir do qual, a partir da perda gestacional, a mãe precise fazer algum tipo de comendação, de oração. Como aqui, né? Derramado água benta, batizado, ou sei lá, a intenção. Se pode derramar, ótimo, mas não é necessário. É importante que nós tenhamos consciência de que todos os sacramentos,
Eles existem para a pessoa enquanto ela está viva. Perfeito. Bom, Perfeito. Fantástico. Depois que a pessoa faleceu, não há o que fazer. Aí é a misericórdia de Deus que entra. É lógico que para a mãe, ok, o gesto, aquele rito no sentido de ação, né, que vai trazer a consolação, o que vai fazer um fechamento de luto, né, na sua... Pecado não é, minha filha. Então, meu filho já estava morto e eu joguei água benta sobre ele. Pecado não é. Eu acho que ali você deixou apenas de modo explícito, como no caso do Lucas, que mandou a mensagem para o padre, já marcando o batizado, você deixa de modo explícito a intenção. Essa pergunta eu acho muito importante, porque a gente gosta muito de falar que os bebês que falecem, eles viram anjos, né? Só que anjo é diferente de gente. Existe uma natureza existe uma angelical e natureza, uma natureza exatamente. humana. Daí, O padre vai poder falar. não, mas assim, só para o Tá na entendimento. minha área agora. Porque muitas pessoas, né, com carinho mesmo, com amor, com essa Chamam de intenção, anjinhos. chamam de anjinhos. E a gente tem que ter esse entendimento que não, que é uma pessoa, por mais que às vezes, como no caso do José, foi um natimorto, né, morreu durante o parto, ou foi um aborto espontâneo ali durante uma gestação, ou se chegou a nascer com vida e faleceu depois. Aquela pessoa não vira um anjo, ela continua uma pessoa. A natureza humana é a natureza humana. A natureza angélica é a natureza angélica. É lógico que nós temos como concepção de anjo um ser puro. E de fato os anjos o são. Muitas vezes nós temos uma noção, uma concepção de anjo como um ser frágil. Aí já não. O anjo não é um ser frágil, né? Pelo contrário. Mas aí a gente faz uma outra live falando sobre anjo. Mas a natureza é diferente. São naturezas diferentes. Então, uma alma humana será sempre... Eu gosto de dizer para os pais o seguinte, tá? Sobretudo os pais que perderam seus filhos, né? Agora nós ganhamos um anjinho. Não, vocês ganharam um santinho. É diferente. É isso aí. Isso aí. Anjo é anjo. Não. Mas chamar de anjo é uma maneira amorosa e carinhosa de dizer que ele era puro, cara. Ela era pura. Sim. E a gente ama você como um anjo. Então, esse elogio, ele vai continuar e deve continuar, porque certamente um anjo se sentiria honrado em ser comparado com um ser puro, né? Puro porque não tem pecado pessoal. Mas todos nós fazendo aquela marquinha de Adão e Eva. Vamos lá. Perfeito. Outra dúvida, né? Célia é sua madrinha de um bebê natimorto. Então, natimorto, só para vocês terem um entendimento, quando o bebê morre antes das 20 semanas, e daí depende do país, é considerado aborto espontâneo. Aqui no Brasil, após as 28 semanas, que daí o bebê já teria a condição de sobreviver fora do útero, é considerado natimorto. Então, bebê que já está com toda a sua formação em si. Nesse caso, quem nos mandou foi uma madrinha de um bebê natimorto, né? Então, que veio a falecer das 28 semanas para frente. Os pais católicos de bebê já é um jeito, né, de falar que não são católicos, talvez não praticantes. Isso. Como é que funciona nesse caso, padre? Aí, aquele termo da ignorância invencível se aplica só à criança. Ok? É mais ou menos a mesma situação. Ok, padre. Nós temos que trabalhar com probabilidades aqui? Sim. Nós temos que trabalhar com probabilidades. Vamos deixar uma coisa bem clara. Por onde o evangelho foi anunciado, o batismo de intenção é uma realidade. Por quê? Porque qualquer uma dessas pessoas que morreram sem a oportunidade de se batizar, nós temos que partir da possibilidade de que, ao conhecerem o evangelho, desejariam isso. Então, a todos os lugares onde o evangelho foi anunciado, o batismo de desejo precisa ser uma realidade. Ok? A madrinha é bem católica. Então, as chances...
Batiza! E é que Batiza! o padre fala, né, da gente confiar na misericórdia de Deus. Ele é tão misericordioso, né, padre, que ele deixou duas vias, a dos pais e a da própria criança, né? Então, Justamente. Confiar na misericórdia de Deus, meus amados, é sempre o melhor caminho, tá? Aquilo que eu disse. E eu espero que tenham me entendido quando eu falei sobre o purgatório, tá? sim. Assim como há diversas realidades, tem até aquela história de Santa Teresa que apareceu em sonho para uma irmã e disse: se eu pudesse voltar e sofrer um pouquinho mais para aqui onde eu estou, poder subir um degrau a mais, eu o faria. Então, existe essa, vamos dizer, essa É graduação. santa mesmo, né? É santa mesmo. Voltar para sofrer mais, mas tudo bem, né? Você vê, existe essa escala, assim como há 9 coros angélicos, graduações, modos diferentes do relacionamento com o divino. No purgatório certamente isso existe, minha gente. Então, A claro gente pode deixar até mais explícito, né, padre? Então, que nem você falou, pensar se nós, com todos os nossos pecados pessoais, a gente pode viver, a gente sabe do que é possível ser humano, Deus ainda estende essa graça de uma conversão tardia, de um purgatório, de uma oportunidade de expiar. Imagina essa alma que só carrega, Deus, como você falou, o pecado original. a marca do pecado original. Então você entende, se Deus usa de todos os recursos para salvar a gente que não vale nada e está cheio de culpa de pecados pessoais, que recursos o Senhor não vai usar para salvar aquela alma que não teve a culpa de nenhum pecado pessoal? Eu Perfeito. acredito que muitos. Eu vou fazer essa pergunta aqui, né? Pode ser feito batismo de intenção para um bebê que faleceu há bastante tempo? Como não existe um rito específico, mas se trata de uma realidade, então essa pergunta ela não tem como ser respondida no sentido prático, né? Eu não posso fazer um batismo porque o batismo de intenção ele não é uma prática, ela é um estado. Né? O batismo de intenção acontece a partir de um estado de consciência, seja dos pais ou da realidade que está se vivendo. Lembra? Da consciência ou falta dela, né? Como é a ignorância invencível. Então, não existe um rito específico, tá? Não se preocupe com isso. Entrega. Mas, padre, uma leitura. No momento em que uma mãe se preocupa em fazer essa pergunta, isso já não é prova da intenção? Evidente. Perfeito. Então, qualquer mãe que se faça essa pergunta, posso agora sempre batizar, volta. já está acolhida a intenção. Sempre volta. Ah, mas na época não tinha essa intenção. Okay? Mas agora tem. Mas agora você tem, e considerando o fato de que a criança teria a mesma chance que você está tendo de que agora tem essa consciência, vamos acreditar na consciência, vamos crer na misericórdia divina. Perfeito, perfeito. Deixa eu escolher mais uma pergunta aqui. Isso é bem importante porque muitos profissionais da área da saúde nos seguem. Enfermeiras obstétricas, pediatras, às vezes obstetras, os padrinhos. Como é que funciona essa questão? O batismo, ele pode ser feito, no caso do batismo de intenção, que a gente está tratando aqui, gente, batismo de intenção somente para bebês mortos. Se o bebê chegou a ter vida, né, se está na UTI, se está numa neonatal, corre, chama um sacerdote para fazer. E daí, né, caso tenha, como o padre batismo. falou, né, a impossibilidade, aí sim entra a intenção. A intenção. Mas nesse caso, padre, outras pessoas, por exemplo, o que veio na caixinha, né? Eu sou médica e já vi vários bebês ali entre a vida e a morte. Eu posso fazer o batismo de intenção? Foi muito importante e eu quero que as 460 e poucas pessoas que estão ouvindo a gente, vendo a gente, prestem muita atenção no que o padre vai dizer agora. Quando a criança, ela nasce já morta, ok? Então, não há possibilidade de realizar o rito do batismo. Aqui se aplica o batismo de intenção, implícito ou explicitamente, certo? Perfeito. Em todos os outros casos, a criança nasceu entre a vida e a morte. Ela está na UTI, está mal, ela está na incubadora, não deu tempo de sair do hospital para ir para o batizado. Qualquer cristão, qualquer pessoa pode fazer o batismo. Você só precisa de água e fazer... Nem precisa ser benta? Não. Numa emergência, Prestem não. atenção, então, minha gente. Anotem. Numa emergência, não. Se a criança está entre a vida e a morte e você está aí diante dela, mas eu não sou padre, tu é cristã, infeliz, batiza a criança.
Eu te batizo no Joga nome do água Pai, dentro. do Filho e do Espírito Eu, Santo. exatamente. Tu diz o nome, mas eu não sei que nome o pai e a mãe vão dar. Dá um nome na hora. Ok? Fulano. Ótimo. Vamos dar esse nome. Chama de José, João, Maria. Mas dá um nome. Fulano. Essa é a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. E põe água na testa da criança. Ela está na UTI. Ela está na incubadora. Larga uma gotinha de gota na testa dela. Uma gotinha, né, de água na testa dela. Ok? Obviamente, isso é para os casos de risco de morte iminente. Do contrário, tem que levar a criança para batizar na igreja. Não vem com essa história de batizar a criança em casa, que isso não é coisa... Olha, tá? Digamos, padre, né, que estava numa emergência, ali a médica, a enfermeira administrou esse batismo ali com medo, não sei o que vai acontecer, daqui a pouco para o coração. Graças a Deus se recuperou, está bem, recuperou a saúde, os padres vão agendar e vão fazer o batismo na igreja. Vá até a igreja, comunique o que aconteceu ao sacerdote, ele vai fazer os outros ritos complementares e registrar a criança num batistério. Tem que ter o registro no batistério. Né? E recapitulando, se você perdeu o bebê durante a gestação ou ele nasceu natimorto, simplesmente o ato que você tem no coração de querer batizá-lo já o faz filho e agora, de Deus. padre, uma dúvida que me surgiu, né? Porque a gente tem as duas vias. Pode por enquanto, vamos só... Ah, tá, porque tem bastante pergunta, padre. Não, hoje a gente vai, padre. Segura. Tem a questão, né, então, da via da criança, né, que Deus vai olhar, então, para essa, como a gente fala, confiar na misericórdia, na probabilidade de que ele, conhecendo, desejaria, né, adentrar a igreja através desse sacramento do batismo. E existe a via dos pais. Então, no caso, por exemplo, às vezes tem mensagens que nos mandam: meu sobrinha morreu, mas a minha irmã não é católica. Mas minha daí... irmã, ela como tia, ela não pode ter o desejo pela irmã, né? Porque a gente fala da questão da via ou dos pais ou da criança, mas ela pode ajudar a irmã no despertar dessa consciência, na formação, para que ela adquira esse desejo, e daí a gente tenha as consequências, o fruto disso. Essa pergunta, né? Quando os pais não querem batizar, nós podemos fazer a intenção em nome da criança? Evidente que sim. Aí é que Aê, bora batizar! Por quê? Por quê? Porque, veja, quando os pais não querem batizar, tá? Ou não queriam batizar. Mas aí você sempre aplica aquela primeira opção que a gente colocou, da ignorância invencível da própria criança, que se aplica, aí como eu falei antes, àquela pessoa que nasceu lá no Himalaia e nunca ouviu falar em Jesus. Ela vai ser salva, né? Pelos méritos da igreja. Eu preciso crer nessa misericórdia de Deus. Ok? Então, não vai ser especificamente a intenção da mãe, do pai, do tio ou da tia que vai salvar a criança. É o fato da criança não ter tido a chance de conhecer a ignorância invencível, da misericórdia de Deus, infinita, e das possibilidades todas. É claro, porque se a gente for pela questão só de probabilidade, então aqueles que não são de famílias cristãs não tiveram um batismo de intenção, ok? Veja, a salvação de uma alma que não tem culpa pessoal, ela está fundamentada na misericórdia de Deus. O batismo de intenção é quando evidentemente, de modo evidente, explícito, né, você tem essa constatação por conta da fé dos pais, da fé da família. Mas eu sempre lembro, em qualquer uma das duas ocasiões, você confia na misericórdia de Deus, né? Perfeito. Agora, assunto um pouco polêmico, né? Em casos de inseminação artificial, talvez alguns de vocês não se deem conta, mas para ser realizada uma inseminação artificial é coletado diversos embriões e muitas vezes ao ser, né, colocado na mulher, muitos morrem, muitos, e quando eu estou falando muitos, é 10. É bastante, né? E as pessoas, muitas vezes, elas não entendem esses embriões como vidas, como almas, né? Porque já foi feito ali, né? Já são embriões mesmo, não é só um óvulo. Aquilo ali já tá consumado, o brinco. Nesse caso, padre... Aonde você tem
a matéria potencialmente humana, ou seja, que ela juntou o espermatozoide, o óvulo, e ali iniciou aquela matériazinha, ela é potencialmente humana, porque se desenvolver naturalmente, torna-se completo um ser humano, ali está infundida a alma. Perfeito. Ali está a alma. Então, se 10 embriões foram descartados num processo de inseminação, foram 10 almas que morreram. Ok? E nesses casos, a gente pode pedir intercessão, a gente pode fazer batismo de intenção também, igual. Aí é que tá. Por isso a igreja pede tanto, recomenda tanto cuidado em relação a esses temas, porque quando você vai fazer um procedimento em que as chances de morte dos embriões ela é grande, a igreja diz o quê? Não faça. Não faça. Entendeu? Então, a igreja sempre vai recomendar que você não se submeta a nenhum procedimento em que você coloque em risco a alma de um ser humano. Imagina de 10. E se for outra pessoa Não entendi. a querer fazer o batismo? E se for outra pessoa... Não, amor. Não, perfeito. Não, aí vai entrar na questão do pessoal tá certo, ali, tá de cada certo. uma daquelas almas que... Sim, se for uma outra pessoa que ficou sabendo da história e quis fazer o batismo. Não, o mais importante da gente entender é que o batismo de intenção não é uma ação que a gente faz. Não é uma ação, exatamente. É uma tomada de consciência. Né? Ela é uma constatação. Uhum. Perfeito. Me faça entender? Eu não tenho como fazer um batismo de intenção. Eu só posso perceber se houve ou não. Ou não. Perfeito. Só respondendo aqui, recapitulando, preciso dar nome ao bebê utilizar água benta quando é no caso do bebê que está em vivo com risco de morte. E que não vai dar tempo de batizar na igreja. Justamente, vamos lá, de novo. Uma criança que está com risco iminente de morte, entre a vida e a morte, a probabilidade dela morrer é evidente. Primeiro, batize. Você que é médico, que é enfermeira, se você sabe que os pais são cristãos, batize. Se a criança está correndo risco de vida, batize. Pega uma gotinha d'água, não precisa ser benta no caso de uma emergência. Padre, eu não tenho água. Perfeito. Pega a tua saliva. Exato. Aqui, ó. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só dizer o nome e dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é muito importante para os enfermeiros, para os médicos, para todos aqueles que trabalham na área de saúde, ok? Que são cristãos, que são católicos e que sabem que os pais são católicos e estão diante de uma situação em que o filho está morrendo. Perfeito. Perfeito. Ok? Perfeito. Batize. Ok? Então, assim, e se você está em casa, acontece um acidente com qualquer pessoa, seja criança ou adulto, e a pessoa não é batizada e ela corre risco de vida, batiza. Né? Perfeito. Se você percebe que ou que ela estava num processo, ou que ela deseja, mas ainda não tinha feito, batiza. Lembra, o padre está dizendo para fazer isso em casos de emergência, em casos de morte iminente. Não é que nós não temos o direito de sair por aí batizando quem a gente quiser. Né? Então, entenda a situação que o padre disse que onde se deve fazer isso aí. Perfeito. A gente levantou, padre, também. Agora vamos fazer a mudança, né? O segundo complementar, né? Que são dos santos. Então, no momento que eu acho que a gente vale dizer, né, padre, a partir dessa conversa, eu acho que se abriu uma porta gigante de misericórdia, né? Pela qual muitas mães estão sendo agora consoladas nos seus desejos, nas suas intenções, nas suas dúvidas, né? Se abriu uma porta de misericórdia, é o que eu posso falar, né, padre? Eu acho que com tudo isso que a gente refletiu, muitas coisas a gente chegou pelo magistério, outras até pela própria lógica, como a questão do purgatório, se escancarou uma porta muito grande de misericórdia. A consequência disso é que essas almas inocentes, pelo batismo de intenção, purificadas de alguma forma, estarão no céu,
né? E quem está no céu, de natureza humana, é santo. E santo intercede. Então, a partir dessa cadeia muito lógica, né, a gente chega nessa pergunta aqui da Eli Maria. Como funciona a conversa e pedidos aos nossos santinhos? Porque muita gente acha que a gente só pode pedir intercessão a santos Canonizados, canonizados, santos de né? altar. De altar. Olha, muitas vezes, nas minhas orações, quando preciso de alguma coisa, eu peço a Deus a graça da intercessão de todos os meus antepassados que estão no céu. Por exemplo, Senhor, tu sabes os que estão no céu, os que estão no purgatório e os que foram para o inferno. Aqueles que estão no céu e no purgatório, porque também no purgatório, veja, São João Maria Vianney pedir intercessão das almas do purgatório. Okay? Ai, elas são super solícitas, né, inclusive. Elas precisam trabalhar, né? Então, veja, eu faço esse pedido muitas vezes. Que os meus antepassados e os anjos da guarda dos meus antepassados venham em meu auxílio. Então, como eu vou fazer isso, Senhor? Eu te peço a intercessão de todos os santos inocentes, de todas as almas daquelas crianças que foram abortadas, que estão no céu ou no purgatório. O Senhor sabe onde elas estão, mas eu peço a ajuda delas. E talvez para algumas que não saibam, purgatório é certeza do céu, viu? Purgatório é certeza do céu. Não, se tem uma visão muito negativa do purgatório, o purgatório é um grito escancarado de Deus para a humanidade, dizendo: eu vos amo e faço qualquer coisa para salvar vocês. É um grito de misericórdia o purgatório. Perfeito, perfeito. Não sei se eu respondi, mas de modo muito espontâneo a pergunta, né? Como funciona a conversa? Como você reza? Como você conversa com Santa Teresinha, quando você pede ajuda para São José, quando você pede ajuda para Nossa Senhora, você pede ajuda a esses que estão no céu. Ah, padre, mas eu não tenho certeza que a igreja não canonizou. Bom, me confia na misericórdia de Deus, minha filha. Vai que de tanto tu pedir, conseguir uns milagres meio loucos aí, não canonizam? Pensa nisso. Olha que interessante. Ah, e depois tem outra. Se existe ainda qualquer tipo de dúvida, a igreja ainda oferece um outro recurso que se chama indulgência. Você vai lá e faz aquela prática, você se confessa, participa da missa, visita determinado santuário, faz determinada ação, que definida pela igreja te concede uma indulgência, e você oferece pela alma da criança. E aí? Padre, muita gente perguntando do nome, né? No caso dessas gestações onde ainda não se sabia o sexo, a necessidade de colocar um nome. Como funciona isso? Pode terminar a pergunta, eu interrompo. Né? Não, se é uma opção pessoal, se a igreja tem alguma coisa que fale sobre isso, enfim. O que eu posso dizer com certeza é que Deus sabe o nome. O nome, não a identificação para esse mundo. O nome que Deus chama. Ok? Me fiz entender? Coisa linda isso. Deus conhece o nosso nome, que vai além da articulação fonética de um corpo material, que serve para que nos identifiquemos. Deus conhece o nosso nome, conhece a nossa alma. Ninguém vai entrar no céu como desconhecido. Então, claro, você como mãe pode ser útil até para você poder desenvolver, porque a gente está falando aqui de desenvolver uma relação espiritual com esse pequeno seu, que agora você entende que ele teve que por uma misericórdia escandalosa de Deus, né, todas as chances, as oportunidades de estar lá no céu intercedendo agora por você. E aí, para você se relacionar com ele, você pode pensar, meu filho, né, meu filho que eu entreguei a Deus em tal data, mas muito melhor você pode, né, pense para você numa articulação que você faça aqui, mas sabendo que não é ele que precisa. Ele não vai ficar bravo se você chamar ele de Miguel e ele for Miguelina, tá? Porque às vezes eu sinto que tem... Eu posso dar um testemunho. Eu sou o primogênito, depois de mim, a minha mãe ficou grávida. E ela perdeu o filho. Foi um aborto espontâneo. Depois veio a Vanessa. Eu sempre digo que nós somos 3. Minha mãe teve 3 filhos. Por uma providência da misericórdia de Deus,
De fato, hoje nós somos 3, porque minha família adotou um. Ok? Então, mas a minha mãe gerou 3. E não foi nenhuma, nem duas, muitas vezes, celebrando missa ou rezando, eu pedi a ajuda desse meu irmão que já está lá. E é homem, viu? Meu irmão, não é minha irmã. A gente fala irmão ou filho de modo genérico. Deus sabe. Genérico. Deus sabe, Deus sabe. Então, assim, gente, mães que estão aí angustiadas, coloquem o nome que vocês iriam colocar, talvez, a esse bebê, sabendo que, na Alguns dão a verdade... dica de nomes que possam servir para ambos os casos, como Ariel, por exemplo, né? Nomes, né? Enfim. É uma boa ideia. Né? Vários nomes aí que dá pra gente ir pros 2 lados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, algumas verdades, né? O batismo pode ser feito por alguém que não é batizado? Eu imagino que não. No caso de uma emergência, diante da morte, como eu falei, se a pessoa que vai fazer o batismo, mesmo não acreditando, Olha só. Olha que essa é nova. mesmo não acreditando, se ela fizer com a intenção do que faz a igreja, eu não acredito, mas eu sei que ele acredita. Então eu vou fazer isso aqui porque a igreja acredita nisso. Eu não acredito, mas a igreja e ele acredita. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok. Caramba. Perdão aí, gente, quem assistiu essa live gravada, mas caralho, é muito bom ser católico. Olha que maravilha. No que diz respeito à salvação da alma, nos momentos de emergência, de morte iminente, de acidente, a igreja sempre vai usar o último recurso. Vou dar outro exemplo. O padre foi suspenso de ordem ou deixou o ministério, como a gente ouviu tantos casos por aí, né? O padre lá deixou de ser padre. Na realidade, um padre nunca deixa de ser padre. Ele deixa de exercer o seu ministério. Confere? Padre, só porque tem uma conhecida minha que está dizendo que é muito urgente essa pergunta, imagino que seja um caso de urgência. Ok. Unção dos enfermos pode ser feito por algum cristão ou só pelo sacerdote? A unção dos enfermos apenas pelo sacerdote. Tá, então nesse caso, O assim, ó... batismo é o único sacramento que pode ser administrado por qualquer cristão em caso de emergência, em qualquer situação. É o único. Nesse caso, então, tente buscar o mais rápido possível algum sacerdote Um disponível conselho, para por fazer. favor, a pessoa foi para o hospital, já chama o padre. Unção dos enfermos não é para encomendar a pessoa para o céu. Unção dos enfermos é para fazer a pessoa se curar. Até eu já recebi. Ok? Então chama logo o padre. Eu estava dando o exemplo antes, né? De um padre que deixou o ministério, por exemplo. Ele deixou o ministério, parou de exercer e ele está andando de carro e de repente acontece um acidente, ele para e a pessoa que está ali está morrendo. O que esse cara faz? Porque ele não está mais exercendo o ministério. Mas ele não deixou de ser sacerdote, ok? Naquele caso de emergência, de morte iminente, mesmo aquele homem que tinha sido dispensado do ministério, pode chegar naquela pessoa e dizer: "Etego te absolvo peccatis tuis, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti." E nesse caso, viu, que eu tô vendo aqui nos comentários da Chau, né? Infelizmente, muitos hospitais não deixam entrar gente de fora pela questão da UTI. Eu falo que Deus entende essa situação. Então, não vai ser não vai ser a falta da unção dos enfermos por uma impossibilidade que vai deixar de salvar essa pessoa. Veja, eu tô indo para a igreja porque eu quero me confessar. Eu pequei, senti a contrição. E tô indo para a igreja porque eu quero me confessar. E no caminho eu morri. E agora? Tcharam. Nós não acabamos de falar de batismo de intenção? Estes casos, como é que fica? É lógico que a misericórdia de Deus alcançou aquela pessoa, minha gente. É lógico. Ela estava indo para se confessar, caramba. Perfeito. Veja, Perfeito. Cuidado com o pensamento cartesiano, legalista, jurídico, de tentar enquadrar nosso Deus dentro da nossa legislação. Isso são instrumentos entregues para nós, para que nós os usemos. Mas sempre lembrando, em casos extremos de morte iminente,
A misericórdia sempre vai estar em primeiro lugar. É bem diferente daquele que está indo para a igreja para se confessar, aí ele encontrou um amigo no caminho e desistiu. Não, eu vou amanhã. E daí morreu. Entendeu? Aí ele morreu. Aí, Daí desculpa. a pergunta, né? A partir de quantas semanas de gestação existe uma alma? Desde o primeiro Todas. momento. Todas, né? Todas. Exatamente. Então, no momento que você descobriu lá no palitinho, aquele bebê já tinha alma, ó. Entendeu? Eu vou aproveitar uma pergunta agora que eu já recebi algumas vezes. Inclusive, padre, rapidamente, a gente descobriu que o José tinha sido concebido dia 24 de julho de 2020. E nós tivemos uma conversa à tarde. Naquela conversa, José já estava conosco. Então, a gente já tinha uma alma ali dentro do nosso ventre. Eu falo nosso, porque como casal somos uma só carne. Sou eu que levei a cesariana e fiquei 24 horas parindo. Fui eu, né? Mas é uma só carne. Então a gente já tinha o José ali, tá? Não tenham medo de... Vocês não pensem que é só quando tem formatinho de bebê. Inclusive aqui, ó, uma que eu vou botar antes da que eu ia fazer, é numa gestação anembrionária. Tinha alma. Numa gestação o quê? Anembrionária. Pesquisa aí que eu não sei. Alguém sabe o que é uma gestação anembrionária? Anembrionária. Eu realmente... Mas eu imagino que seja um problema físico. E por ser um problema físico, a pessoa não deixa de ter alma, correto? Não. É o caso dos anencéfalos. Exatamente. Aqui, ó, acontece quando o óvulo fertilizado se implanta no útero da mulher, mas não desenvolve o embrião. Bom, já começa a conversa. Óvulo fertilizado. Então é óbvio que tem alma. Depende. A condição que ocorre quando... Bom, é ter um assessor aqui do lado. A condição que ocorre quando um saco gestacional se desenvolve sem um embrião, ou também quando não se desenvolve ou para de se desenvolver. No caso de parar de se desenvolver, mas houve um embrião, então ali há uma alma, né? Uhum. Há uma alma. Uhum. Por mais que não haja uma... Olha, gente, tanta coisa que eu tô aprendendo nessa live. O que eu ia comentar também, Padre, é que surge uma dúvida agora quanto à intercessão, né? Que algumas pessoas perguntaram, gostaríamos do nome completo do José, ou então se eu preciso saber o nome completo da pessoa que eu quero pedir, né? E aí eu acho que o padre trouxe de uma forma muito bacana essa distinção de que uma coisa é a articulação, outra coisa é o nome no sentido da essência daquela pessoa, daquela existência eterna, né? Então, se você tem qualquer recurso para se dirigir àquela existência eterna, é o filho que a Célia perdeu, né? Ou então você pode até, como o padre falou, usar uma coisa muito generalista, né? Os meus antepassados que eu não conheço, mas que tu conheces, Senhor. Todos os bebês que sofreram aborto, né? Os bebês aqui dessas famílias, as almas, gente, Deus vai fazer a ligação, né? Agora sim falo algo que é muito íntimo nosso como casal, mas que eu tenho sentido no meu coração desde a perda do José na terra e do nascimento do José para o céu, assim, mas de que existem muitas graças que estão lá paradas porque as mães não pedem intercessão dos seus filhos que estão no céu. Porque são tantas as crianças que estão no céu, e eu brinco, né? Sem trabalho, sem capinar um lavouro, né? Então, sem estar lá pedindo, sem estar lá, né, conversando com Deus. Olha só, fulaninho me pediu essa ajuda, dá uma mão para ele. Padre, assim, agora de modo bem objetivo aqui, agora é dúvida minha mesmo, né? Talvez se o senhor não souber, não tem problema, né? Mas a gente, é errado, a gente tem alguma base para pensar de que a intercessão de um filho pela sua mãe, pela sua família, ela teria ali alguma predileção, seria bônus. Assim, teria assim eu algum fiquei efeito? 9 meses com essa criança na barriga. Seria uma intercessão privilegiada quando o filho está lá intercedendo pela mãe, pela família? Olha, eu acredito que Nossa Senhora não seja chamada de onipotência suplicante à toa. Porque ali nós estamos falando de mãe e filho. Está respondido, né? E é importante que você saiba que no céu você vai reconhecer seu pai como seu pai, sua mãe como sua mãe. Cara, eu fico tão feliz de pensar que
Porque assim, padre, dá dois problemas aqui, né? Primeiro, porque o José, eu só conheci ele bebê, mas eu imagino que no céu ele já tenha consciência e potência, então eu consigo imaginar ele um guri tipo Lucas, porque foi o golpe da Com a barriga, cara da né? Eu mãe, passei. claro, né? Não, Não, golpe da barriga, a cara do pai, entendeu? Não, eu Até tava o aqui tendo esperança de que palpitinho ele fosse um pouco mais bonito, só isso. não deu, padre, não deu, a gente não tenta o deu. próximo. E daí eu fico pensando, né, que realmente, se Deus me der a graça, eu estiver aqui lutando, né, para ser santa, para que grande alegria, e daí eu invoco, né, daí eu chamo as mães aqui que perderam seus bebês, independente da idade gestacional ou se após o nascimento, né, a buscar a santidade, porque imagina que grande felicidade você chegar lá com um monte de abraço de ranhentos que Com são certeza. teus, né? Que são Com teus, que certeza. são teus filhos. Eu acho que o mais importante, talvez a grande mensagem dessa nossa live hoje, Célia e Lucas, seja essa mensagem de esperança, sabe? Você, pai e mãe que perdeu o seu filho, seja na idade que for, tá? Essa dor, essa dor, ela não sai, a gente sabe que não sai. Você aprende a viver com ela, né? Você, católico, entende que você consegue colocar essa dor unida à dor de Cristo na cruz pela salvação das almas, isso ganha um significado novo. Mas a dor está aí. Agora, a grande mensagem que eu acho que nós estamos tentando passar para você hoje é que você não perdeu ninguém. Nós não cremos em um Deus que descarta o ser humano. Nós não cremos em um Deus que não se importa com cada alma existente nesse mundo. Nosso Deus se fez uma dessas alminhas. Nosso Deus desceu do mais alto dos céus e se fez um embrião. Se fez um bebê. Foi amamentado, cresceu. Um Deus que faz tamanho feito, ele é extremamente Entrega, né, amor? apaixonado pela humanidade, né? Nós não cremos em um Deus que vai vir nos dar todas as respostas, solucionar todos os nossos problemas, mas nós cremos num Deus que veio pagar o preço dos nossos erros, caminhar ao nosso lado, nos dar condições de carregar a nossa cruz. Nós cremos num Deus que veio caminhar conosco. Então, não permita que o medo, que a dúvida no teu coração sejam maiores do que o amor que você sente, ok? Então, Perfeito. creia na misericórdia de Deus. Creia na misericórdia de Deus. De um Deus que tenta todos os recursos para salvar você. Eu vivo dizendo isso aqui na minha paróquia. Deus nos pede muito pouco comparado ao que Ele já fez por nós, já faz por nós. Ele nos pede muito pouco. Então, não tenha medo, sabe? Tenha confiança na misericórdia de Deus. Seu filho está com Deus. Seu filho está com Deus. E qualquer recurso que você encontrar na oração, no caminho de santidade, né? Para aceitar, para compreender, para lidar com essa dor, Deus vai estar aí te ajudando. Deus vai estar caminhando do seu lado. Você não está sozinho, ok? Pensa com carinho nisso. Acho que essa é a principal e maior mensagem dessa noite aqui. Nós temos que voltar a acreditar no céu, né? Então tá, padre, agora eu me sinto melhor porque eu sinto então que o meu filho está no céu. Ok. Agora você vai ter que lutar para Vou quando chegar lá chegar a também. sua vez, você ir para lá também. Peça intercessão. Peça intercessão a ele. Converse. Peça Agora, para ele te ajudar a chegar no céu. Eu quero te ver, meu filho, me ajuda a chegar aí, por favor. Exatamente. divido assim como o coração de uma mãe lutada que perdeu seu filho há 16 dias hoje. E digo assim que muitas vieram, né, e muitos vêm e agradecem, né, o nosso testemunho e a nossa força e não é fácil, gente. A gente
tem dias que tá na capa da gaita e tem dias que a gente tá melhor e a gente segue. Mas é justamente isso que o padre falou, é entender, né? Entender que Deus é tão misericordioso, né? Que José, a primeira vez que, e eu repito, eu falei isso já em umas 50 mil lives, mas é a primeira vez que José abriu os olhos, ele estava no céu. Entendeu? Foi a primeira vez que José abriu os olhos, ele estava no céu. Né? E isso aconteceu com muitos dos filhos de vocês que estão assistindo, muitos dos conhecidos, né? Dos filhos dos conhecidos de vocês que estão assistindo, que a primeira vez que abriu os olhos, Abriu no céu. abriu no E daí a céu. gente várias vezes de alguns recursos que daí pelo menos para mim me ajuda, padre, que assim pensar tudo que de melhor eu poderia dar para o meu filho nessa vida, você pega e você pensa o que de melhor você poderia fornecer para ele de carinho, de educação, Porque a mãe de tem essa bens coisa, né? Eu materiais, queria mamar, eu de queria vestir com as limpar. melhores roupas, de dar o melhor berço, de dar a melhor morada, de dar tudo isso, não é nada perto do que ele tem no céu, não é nada, nada, não é assim, não chega perto, não é nada, nada. O que de melhor você conseguir imaginar para ele aqui, ele está vivendo assim algo que você não consegue nem imaginar. Então, que alegria maior pode existir para um pai? E para aquelas roupinhas, né, compradas, e para as fraldas compradas, e no nosso caso, que a gente já tinha uma estrutura completa, é saber que são somente coisas. São somente coisas que você pode guardar para os irmãos, que você pode fazer uma doação, e daí cada um vive o seu luto, mas que no céu. Isso eu tive uma confirmação muito grande quando eu voltei para casa depois do hospital. Eu entrei no quarto dele né, como uma boa mãe, chorei e abri o guarda-roupa dele com as roupas lavadas e cheirosas e prontas para vesti-lo, né? E me veio no coração, mãe, eu sempre penso no José me chamando de mamãe, né? Falando assim, mamãe, isso são só coisas, eu não preciso disso. E nesse momento eu tive uma paz muito grande e eu não tive mais problemas de entrar no quarto dele. Por saber que são só coisas, e onde ele tá 1000 vezes melhor do que vestindo numa Carter's lá, sendo lavado com um sabonete da Mustela e essas coisas que mãe entende, que fica pesquisando, né, etc e tal. Então, peçam intercessão. E mais que isso, né, padre, que todo esse amor que a mãe colocou ali e que ia ser manifestado dessa forma material, é acolhido por Deus e repassado para esse filho. Esse amor não se perde. Nenhum amor se perde. Por favor. Nenhum amor se perde. E a Gabi botou aqui, né, que aprendeu até hoje que no céu ninguém reconhece ninguém. Gabi, você foi ensinada errado, amiga, porque até onde eu sei a gente consegue... Acho que tem uma frase, o padre vai me corrigir, de São Tomás Aquinos, né, que as almas não se confundem, né, no céu. Exatamente, somos únicos. Então você... Hoje eu sou quem eu sou porque o meu corpo foi constituído metade do seu João, metade da dona Rosane. E a minha alma foi infundida no ato sexual dessas duas pessoas. Por causa deles eu existi. Com a graça de Deus infundindo a alma. Você acha que eu não vou chegar no céu e não vou reconhecer esses dois? Claro que vou. Então, sim, reconhecemos pai e mãe, assim, reconhecemos filho, reconhecemos a galera toda. Com certeza. Porque para simplificar a guerra, padre. A individualidade... Nós vamos ter que desenvolver um pouco de São Tomás de Aquino aqui, mas aí você entra na individualidade de cada alma, né? Em todo o caráter e... Isso dá pano pra manga para bastante tempo. Mas assim, você vai conhecer. Você vai conhecer. Sim. Você vai olhar e falar de uma maneira simplista, padre, um pensamento que me ajuda, assim, qualquer coisa que te faça crer que alguma coisa aqui na Terra é melhor do que no céu, provavelmente vai estar errado, né? Você acha realmente que algo no céu vai ser inferior, que aqui eu tenho algo que lá... Existem algumas poucas coisas que a gente sabe que de fato são assim, como a Santa Eucaristia, né? Como a Sagrada Eucaristia, né? Que tem ali toda, né? uma coisa que a gente já consegue ter o Cristo por inteiro, né? Na medida do que a gente consegue receber dele, né? Então é uma coisa muito especial. Talvez também, como diria, né? A oportunidade de angariar mais graças para subir esses degraus extras. Então são coisas específicas daqui. Mas, em geral, esse pensamento do não, mas por aqui eu sou feliz porque eu reconheço essa pessoa, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, e daí no céu, meu amigo... Muita gente fica puta porque não dá pra fazer ele, né, no céu, e eu já ouvi isso, né? Pô, que graça que você... Não, padre ri, mas é verdade, viu?
Qual vai ser a graça do céu se eu não vou poder fazer amor? Gente do céu, tem outras coisas tão boas. Eu posso responder essa pergunta? Por favor. Qual é a graça que vai ter no céu se eu não posso ter uma relação físico-química ou sexual, etc, etc, etc? Toda vez que você não encontrar alguma forma, toda vez que você se frustra, toda vez que a gente perde a felicidade e a paz nesse mundo, é porque a gente acredita que a felicidade se encontra aqui. Toda vez que a gente esquece do céu, a vida nesse mundo perde sentido. Quando a gente olha para o céu, a vida nesse mundo ganha outro significado e a gente consegue suportar dores que a gente não imaginaria que seríamos capazes. Quando a gente olha para o céu, essa vida ganha um significado novo. Quando a gente não acredita no céu, ou quando a gente acredita que a felicidade ela é materialista, então é óbvio que o céu vai parecer sem graça. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não cai nessa balela de céu de novela, tá? Que o céu é um campo verde, com coelhinhos andando e todo mundo vestido de branco. Não cai nessa balela não, tá? É uma representação muito bonita, mas eu quero que você pense só numa coisa. Pega um telescópio e dá uma olhada para o universo. Para as galáxias, para os planetas, para as estrelas. Agora olha para o próprio mundo, para as montanhas e para tudo que existe. Um Deus que cria um mundo, um universo material desse. O que vai estar nos esperando no universo imaterial? E aí? Vocês querendo só dar uma bistecada. Vamos, né, galera? Vamos. Supera isso, minha gente. Poxa, ver seu pai não morrer, né? Pô, para com isso. Não, padre, tinha que ser falar uma besteira dessa com 400 pessoas ao vivo. Comigo você sabe que não tem problema. A gente fala abertamente sobre isso, não tem problema. Mas pelo amor de Deus, ninguém morreu por falta disso, né, minha gente? Vamos parar com isso. Ai, gente. Eu acho que assim, a gente já está se aproximando de 1h30 daqui a pouco. Pessoal, só deem um feedback aí pra gente, pro padre, se vocês gostaram, se a gente conseguiu responder as principais dúvidas. Me veio aí uma inspiração de daqui a pouco, uma vez por mês, a gente fazer uma livezinha aí, olha, padre, respondendo. É um perigo. Acho que seria ótimo, viu? Olha, mas não, eu acho que o pessoal gostou ali pelos comentários ali, ó. Gente, por favor, mandem coraçõezinhos e falem que se vocês gostaram. Gente, Padre Felipe, sigam o Padre Felipe. Este homem é maravilhoso, a gente é fãzaço mesmo. Assim, não, é um sacerdote incrível, então sigam. Vai que o padre começa a abrir box de perguntas aí, a gente fica feliz, né, hein, padre? Deixa pra mim, prometo. Só mais isso, né? Cuidar na paróquia, né? Direção espiritual, fazer, né? Só mais isso, né? Eu consigo descansar entre meia-noite e as 4, assim, dá pra descansar um pouquinho. Né? Deixa pra descansar quando morrer, já dizia minha avó. O pessoal tá te provocando, padre, live sobre os anjos, sobre os 9 coros angélicos, quem sabe? Ó, tem algumas novenas já lá pelo meu canal, lá pela página, né? No Instagram é página, né? No YouTube é canal, né? Não, mas aí, gente, arroba Padre Felipe com I, tá? Felipe. Padre Felipe, tá? Porque depois procurar por Padre Felipe, não acha. Procurem lá. Se você colocar aí no Instagram, arroba Rosário da Adoração, você vai achar uma página de uma devoção que fui eu que desenvolvi junto com a Fraternidade, que é um terço, um rosário, que reza com os 9 coros, ok? Fica a dica. Aí, última pergunta. Não, tu não vai fazer isso. A pessoa que não tem braço direito faz o sinal da cruz com a mão errada, nem faz. Tinha que ser meu irmão, né? É de família. Parabéns, Júnior. Toda uma live bonita a gente finaliza com essa. Olha, ao menos conseguiu fazer o sinal da cruz, né, meu filho? Então tá bom, né? Exatamente. Pessoal, vai ficar salvo lá. Vocês acham que a gente não ia salvar isso, gente? Vocês acham que a gente não ia salvar, né? E daí eu finalizo com esse pensamento. Se a gente que é mal consegue fazer coisa boa, vocês acham que Deus vai deixar os filhos de vocês desassistidos? Pelo amor de Deus. Não precisava nem ter feito frase. Só essa frase já resolvia tudo. Peçam intercessão dos seus filhos, né? Rezem, coloquem eles no trabalho, coloquem José no trabalho. A gente já tem recebido dezenas de relatos aí, e eu não sei nem se a gente tinha comentado com o padre, mas assim,
muita gente pedindo intercessão do José e sendo atendido. E a gente fica assim, filhão, vai filhão. Eu acho que Eu brinco, né? todos nós deveríamos fazer isso, sabe? Todos nós deveríamos começar a rezar, pedindo a intercessão das almas de todas as crianças que faleceram, de todas as crianças que foram abortadas, de todas as crianças que foram cedo. Sobretudo, para que não aconteça com mais crianças o tanto de injustiça que tem acontecido. Perfeito, perfeito, perfeito. Com certeza eles vão ajudar. José vai ajudar, com certeza. Não, isso aí vai botar as crianças no trabalho, gente. Eu falo, podia estar aqui, podia estar sendo amamentado, podia estar sendo trocado, chorado, mas não, tá no céu. Então você vai trabalhar. Justo, justo. Justo. Padre, Não muito cansa. obrigado pela sua disponibilidade. O padre disponibilizou o dia de folga dele, disponibilizou o tempo dele, então a gente agradece muito. Gente, começou às 9h30, quase 11 horas, coitado do E o padre. pessoal firme aqui com a gente, né? Foi Então, longe, sinal de hein? que gostaram. Que bom. E eu vou pedir o auxílio de vocês, que é o seguinte, vai ficar salvo no IGTV essa live. Então, vocês podem compartilhar. Se vocês salvarem e compartilharem, auxiliando o engajamento para que mais pessoas tenham acesso a esse Se conteúdo. vocês gostaram, compartilha com alguém que pode se beneficiar. Manda um comentáriozinho e tudo isso nos ajuda aí a chegar, porque eu falo pro Lucas, né? Se não como o nosso trabalho como consultores, isso não tem nada a ver nesse sentido, mas a nossa vida está muito conectada a esse Instagram também. Então, nós não somos somente uma empresa de consultoria de imagem, nós somos o Lucas e a Célia, nós somos os pais do José, nós somos casados, nós somos católicos, pela graça de Deus, e hoje a gente viu como uma igreja é maravilhosa, né? E tudo isso tá nessa misturança toda. Então, enfim, né? Então, enfim, incomodem o padre aí pra gente fazer mais lives juntos. Eu gostei bastante. E vamos aproveitar e abusar um pouquinho, padre. Vou pedir para você deixar um recado final pro pessoal, e se puder também nos deixar uma benção. Uma benção. A gente gosta de benção. Vou até ativar os comentários, que essa é a hora que o pessoal põe uma mãozinha aqui, tá? Todo mundo põe mãozinha. Deixa, padre, eu quero agradecer de novo, viu? Agradecer a vocês por essa iniciativa, por essa conversa. Célia, tu conhece o padre. A gente podendo fazer um tendel, a gente vai fazer. Então é só marcar que a gente está aí, né, sempre disponível para ajudar. O padre fica feliz com todos aqueles que assistiram. Espero que tenha contribuído. Não fica com dúvida, tá? Se você tiver dúvida, manda lá uma mensagem para o padre, manda uma mensagem para o seu pároco, para a Célia. A gente vai conversando, padre. Ah, padre, mas tu não me respondeu na hora. Minha filha, eu trabalho, tá? Então você tenha paciência, que eu vou pegar e vou responder assim que eu puder, mas eu vou responder, viu? Então, manda lá, mas não fica com dúvida, tá? Olha no catecismo, pesquisa, olha a tua fé, não fica com dúvida. Mas, de qualquer forma, não deixa jamais de acreditar na misericórdia de Deus. Essa é a grande mensagem. Quem olha para o céu e crê na misericórdia de Deus, supera, caminha para frente, carrega a sua cruz. Vocês não estão sozinhos. Célia, Lucas, vocês não estão sozinhos. Vocês que perderam seus filhos ou que passaram por situação semelhante, vocês não estão sozinhos. Né? É para isso que serve a fé. A fé não é para quando tu tá bom, não. A fé é para essa hora. Para quando a gente precisa dar a mão para o outro, olhar para o céu e lembrar que existe a vida eterna. Que essa live sirva para isso. Para você lembrar na vida eterna e no céu. Amém? O padre vai dar bênção então, para todos nós que estamos aí participando. Também para você que nos acompanhou nessa live. O Senhor esteja com Pega a sua aguinha benta, pega a sua água, coloca embaixo do celular. Brincadeira. Faltava essa propaganda. Célia sendo a Célia. Não adianta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, dos vossos anjos da guarda, por intercessão de todos os nossos queridos filhos e filhas que no céu estão antes de nós, esperando pela nossa chegada, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Onipotente, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Pessoal, fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima.